Seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um espaço em que nós comentamos as notícias que estão a ser mais importantes, digamos, porque fazem capa de jornal ou abertura de telejornais, e pensamos nelas do ponto de vista cristão, olhando para uma perspectiva bíblica e tirando alguma lição espiritual para as nossas vidas. Eu hoje queria trazer uma pergunta e depois respondê-la com base naquilo que está à nossa volta. Quanto vale uma vida? Qual é o valor de uma vida? Pensando em termos de morte, quanto vale uma pessoa? E provavelmente a maioria vai dizer assim, bem, não há como nós avaliarmos, uma vida é uma vida, todas as vidas são valiosas, todas as vidas importam, não se pode colocar um valor numa vida, não se pode contabilizar, apesar de que no tribunal muitas vezes é feito isto e se dão dinheiros ou quantias para indenizar famílias pela perda dos seus filhos ou por acidentes, as seguradoras colocam um valor nas nossas vidas. Quanto vale uma vida? Bem, os meios de comunicação têm uma resposta sobre isto. As vidas valem quanto elas conseguem chamar a atenção em termos de noticiário. As vidas valem pelo número de jornais que vendem, as vidas valem por aquilo que é a audiência que se vai ter. Se a morte de alguém acontece de forma natural e não chama atenção nenhuma, esta vida não tem grande valor para os meios de comunicação social. Se esta pessoa foi esfaqueada de forma brutal pelo seu amante, então aí talvez seja a capa do jornal e esta vida já vale alguma coisa. E é isto que nós percebemos a respeito do valor das vidas, no que diz, no tocante àquilo que é a informação que nós recebemos. Por exemplo, durante dias, eu diria mesmo semanas e meses, nós fomos confrontados sistematicamente com o número de mortos da pandemia, o número de mortos diários da pandemia. E ficamos muito angustiados, houve alterações a respeito das leis, o governo tomou decisões quase que precipitadas por causa dos números chegarem aos 20, subirem um bocadinho dos 20 e, no entretanto, de repente chega um dia em que nós tivemos 59 mortos. Disparado o maior número de mortos que tínhamos tido até então. E o que é que acontece? A notícia passa despercebida. Quase não se fala do assunto. Quase não é mencionado. Porquê? Porque estes 59 tiveram o azar de falecerem no dia em que havia as eleições americanas. E estas sim eram importantes, porque toda a gente sabe que para nós é muito importante saber quem vai ganhar as eleições nos Estados Unidos. Isto vai mudar as nossas vidas. Não vai. Agora, estas vidas eram menos importantes porque morreram neste dia. Imagine que houvesse um acidente com um autocarro e neste autocarro morressem 59 pessoas. E era uma tragédia brutal. Certamente isto ia fazer as manchetes e toda a gente ia falar do assunto. Imaginem que houvesse um acidente e um incêndio num prédio e ficassem presas lá dentro e morressem 59 pessoas. Era uma desgraça da qual ia-se falar durante anos. Morreram 59 pessoas naquele dia por causa da pandemia e praticamente não se falou do assunto porque a informação era mais importante. Havia outra notícia que era mais importante. Mas é claro que quando nós pensamos nos mortos de Covid, também temos que pensar aqui um bocadinho nos outros. Nós temos sido bombardeados com informações a respeito da pandemia, mas a mortalidade no nosso país tem crescido de forma significativa, não à custa da pandemia, à custa de outros doentes, de outras patologias, que não estão a ser acompanhadas como precisavam. Comparando os nossos números com outros países, e tem-se feito muitas comparações, por exemplo, com a Suécia. A Suécia tem mais mortes de Covid, mas tem bastante menos mortes no sentido geral. A mortalidade em Portugal cresceu bastante mais, quase 3 mil mortos a mais, do que tem acontecido na Suécia por causa dos outros que estão a morrer sem o acompanhamento. É evidente que os médicos nos centros de saúde estão a trabalhar. Nós sabemos que eles estão bastante ocupados, mas aquilo que passa para o utente é que ele chega à porta do seu centro de saúde e não consegue ser atendido, é que ele não consegue ter acesso ao seu médico de família. Aquilo que transmite a ele é que esta gente não está a fazer nada. Então como é que é possível? Isto é responsabilidade daqueles que dirigem todas estas coisas. Mas quando nós pensamos nisto, e lembramos que no dia dos finados foi decretado, não é, luto nacional pelos mortos da pandemia. E mais uma vez a pergunta é, nesse período morreram mais pessoas de coisas que não tinham a ver com a pandemia. E estas pessoas não eram importantes? As suas vidas não eram valiosas? Quanto vale uma vida? Estas pessoas não mereciam que nós falássemos a respeito delas? O facto é que nós vamos percebendo que há próprias campanhas que vão sendo feitas e que teoricamente são contra certas coisas, parece que acabam por alimentá-las. Por exemplo, Black Lives Matter. As vidas negras são importantes, elas importam. Então faz-se uma campanha a nível mundial para falar a respeito disto.
E, no entretanto, quando há ataques extremistas islâmicos, quando são mortos cristãos dentro e à porta das igrejas, a minha pergunta é: as vidas cristãs não são importantes? Não há um movimento mundial para falar a respeito disto? Porquê? Tomou-se a decisão e esta onda começou nos Estados Unidos. Na altura em que havia um jogo, normalmente há um hino cantado antes do início das atividades. Enquanto se canta o hino, os jogadores dobrariam o joelho no chão e seria uma manifestação através do Black Lives Matter. Isto chegou à Europa, chegou à Liga dos Campeões. Alguns ficaram muito indignados porque houve jogadores de alguma equipa que não se dobraram o seu joelho. E a pergunta é: não há mais liberdade, certo? Nós somos obrigados a fazer aquilo que a maioria faz. E a pergunta volta novamente. Então, no que diz respeito aos mortos, que têm sido mortos nesses ataques extremistas, que são pessoas que são atacadas por muçulmanos radicais, não se vai fazer um movimento porquê? Porque este tipo de atuação seria constrangedor para algumas pessoas de origem árabe ou que são da religião muçulmana, então para não constrangê-los nós não vamos fazer? E a pergunta volta outra vez: quanto vale uma vida? Porquê que para algumas coisas nós podemos fazer grandes campanhas mundiais e nós ficamos muito indignados e em relação a outras coisas praticamente não se fala do assunto? Quanto vale uma vida? E a resposta pode ser dada de forma até relativamente simples. As coisas têm valor baseado em duas coisas. Primeiro, o seu valor intrínseco e o seu valor em termos de propósito. O valor intrínseco tem a ver com o material sobre alguma coisa é feita. Por exemplo, se nós pegarmos um bocado de ouro e uma pedra, o que é que vale mais? Vale mais o ouro. Porquê? Porque nós entendemos que o ouro é valioso e este ouro representa muito dinheiro e a pedra não vale nada, é uma coisa que existe em grande quantidade. Ok, então o valor está no intrínseco em si, na qualidade, na natureza da coisa em si. A segunda forma de avaliar o valor das coisas teria a ver com o seu propósito, com o seu objetivo, para que é que as coisas servem. Então imaginemos que nós pegamos um bom relógio, um relógio cronómetro, etc. e tal, e nós pegamos um lápis. O que é que vale mais? O relógio vale mais, evidentemente, por isso ele é muito mais caro do que o lápis. O lápis serve apenas para uma coisa, ele vai acabar relativamente rápido, ele é fácil de se deteriorar, enquanto o relógio serve para inúmeras coisas, acompanha-nos no dia a dia, ajuda a orientar a nossa vida, poderá servir para cronometrar algumas coisas e tem uma utilidade maior, o seu valor de mercado é muito mais alto do que o de um lápis. Quanto vale uma vida? Valor intrínseco, propósito. Quanto vale uma vida, de acordo com a Bíblia, ela vale muito porque a sua natureza, o seu valor intrínseco é eterno. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Quanto vale uma vida, de acordo com a evolução, vale tanto quanto a de um bicho. Porque nós somos iguais aos animais. Nós simplesmente evoluímos um bocadinho mais, mas temos o mesmo valor intrínseco de qualquer outro bicho. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos espírito e o nosso espírito veio de Deus e vai voltar a Deus. Este espírito é que dá o valor à humanidade que os bichos não têm. Gostamos dos nossos animais, vamos cuidar bem deles, porque é uma das características daquilo que Deus nos deu, responsabilidade sobre eles. Mas nós valemos mais que os animais. A evolução não tem como explicar que simplesmente animais um dia desenvolveram mente, intelecto, raciocínio, profundidade, noção de estética. Simplesmente não é possível. Valor intrínseco. Nós somos quem somos e valemos porque fomos criados à imagem de Deus. Valor proposital. Quanto vale uma vida? Vale pelo propósito. E aqueles que encontram Deus encontram propósito para a sua vida. Não vivem a vida simplesmente para poder comer e dormir todos os dias, ou para poder se esforçar e ter algum dinheiro para depois comprar algum tipo de prazer e ter algum bocadinho de satisfação. Esta não é a razão verdadeira pela qual nós vivemos. A vida tem um propósito. Nós não estamos aqui por acaso. Existe um sentido para nós vivermos, mas este sentido é encontrado em Deus. Porque Ele é o Criador e Ele nos fez com este sentido e nele nós encontramos este propósito. Então, quanto vale uma vida? Vale muito. Vale muito. Porque nós somos criaturas feitos à imagem e semelhança de Deus. Com um propósito extraordinário e magnífico de andarmos com Ele aqui na Terra, de refletirmos e vivermos a Sua glória e a Sua autoridade e de um dia, ao sairmos desta realidade, estarmos com Ele para a eternidade. Vale muito. Muito mais do que qualquer manchete, muito mais do que qualquer notícia. Este valor extraordinário só pode ser encontrado em Deus. Se você ainda não o encontrou, então busque em Jesus o único caminho verdadeiro para nós chegarmos a Deus, para nós descobrirmos o valor extraordinário que uma vida humana tem.